Eu ridicularizei o meu marido na frente de 8 pessoas que nos amavam. E nem percebi o que estava fazendo, até que a sala ficou em silêncio. Não um silêncio de espanto. Não aquele silêncio de levar a mão à boca. Era outro tipo de silêncio. Aquele em que um garfo é pousado no prato com cuidado demais e alguém abaixa os olhos para a toalha, como se procurasse um lugar para se esconder. E a minha amiga Renata pegou no copo de vinho e depois não bebeu. Apenas ficou segurando. Esse é o detalhe de que mais me lembro. Uma mulher segurando um copo de vinho que não tinha intenção de beber, porque beber significava fazer alguma coisa, e ninguém naquela sala queria ser visto fazendo coisa alguma. Eu sou a Elise. Tinha 38 anos naquele outubro, casada com o Daniel há 9 anos, e numa casa fora de Dayton que compramos porque tinha uma varanda de que ele gostava, e uma cozinha de que eu gostava, o que na altura parecia uma divisão justa num casamento. E não sei quantos de vocês estão a ver isto a partir de uma cozinha assim neste momento. Uma casa comum, numa sexta-feira comum, casados com alguém que jurariam conhecer completamente. Se esse é o seu caso, diga-me de onde está a ver isto hoje à noite. Pergunto porque eu também achava que conhecia completamente o meu marido. Estava errada de uma forma muito específica e totalmente evitável. E quero contar exatamente como aconteceu. O Daniel e eu conhecemos-nos numa loja de ferragens, o que parece uma piada. Mas é verdade, eu estava a comprar um nível que não sabia usar, e ele passou 20 minutos a explicar-me sem nunca me fazer sentir estúpida por perguntar. Esse era o Daniel, paciente de uma forma discreta. Era contabilista, cuidadoso com números e com pessoas, o tipo de homem que se lembra do seu pedido de café na segunda vez, não na quinta. Eu amava-o de uma forma simples, em glamour, como se ama alguém com quem se construiu uma vida inteira comum. Hipoteca, cão, os telefonemas de domingo da mãe dele, os sobrinhos da minha irmã a chamarem-lhe tio Dan, mesmo sem ele ser. Mas, algures nesses 9 anos, desenvolvi um hábito, e tinha até um nome que os nossos amigos lhe deram sem nunca mo dizerem diretamente. Eu fazia piadas sobre o Daniel, à custa dele. Começou pequeno. E uma piada no clube de leitura sobre ele organizar as especiarias por ordem alfabética. Uma frase no dia de ação de graças sobre ele nunca ter ganho uma discussão comigo. As pessoas riam-se. Ele também, normalmente, ou fazia aquele sorriso em que a boca ri, mas os olhos não. Com o tempo tornou-se uma espécie de atuação que eu nunca questionei. Uma forma de ser a esperta, a engraçada, a pessoa que animava a sala diminuindo, com suavidade em público, o homem mais silencioso Nesla. Toda a gente normalizou isso. Essa é a Elise, diziam. Ela ama-o, só é dura com ele. Eu também acreditava nisso. Quero ser honesta. Eu gostava de ser quem arrancava risos. Nunca pensei no custo que isso tinha para ele. O que eu não sabia, o que deixei de prestar atenção suficiente para perceber, era que o Daniel tinha perdido o emprego 4 meses antes daquele jantar. Não foi despedido com compensação e um cartão simpático, mas dispensado discretamente após uma fusão. Daquele tipo em que a empresa diz que você é valioso até ao momento em que deixa de precisar de si. Ele não me contou. Saía de casa todas as manhãs às 7h40 com a mala do portátil, ia para um café perto do antigo escritório, candidatava-se a empregos num canto, e voltava às 17h15 como se nada tivesse mudado. Lembro-me de ele parecer cansado naquele outono. Achei que estava a trabalhar demais, né? Cheguei a dizer a uma amiga. Pelo menos ele é dedicado, ao contrário de alguns maridos. Não fazia ideia de que estava a descrever um homem, a representar um emprego para mim todos os dias. Porque não sabia como me dizer a verdade sem ver a minha expressão mudar. Havia sinais menores, se eu for honesta comigo agora. Ele começou a recusar convites para conversar sobre trabalho com os nossos amigos contabilistas. Recuou ligeiramente quando fiz uma piada, dizendo que ele calculava tudo menos como conseguir um aumento. Passou a dormir menos, a ficar sentado na sala com um bloco, a fazer contas que não tinham nada a ver com impostos. As nossas contas, a hipoteca, quanto tempo aguentaríamos com poupanças que ele silenciosamente não estava a gastar. Vi o bloco uma vez. Perguntei o que era. Ele disse, coisas do trabalho, e eu deixei passar,
porque tinha um jantar para organizar e nunca me ocorreu que o meu marido pudesse estar a afundar-se a poucos metros de mim, no escuro. O jantar era para o aniversário de 40 anos da Renata, 6 dos nossos amigos mais próximos, mais nós, vinho especial, a melhor toalha. O Daniel fez o chili dele, o único prato que cozinhava e que as pessoas pediam. Eu já tinha bebido 2 taças de vinho e estava a fazer o que sempre fazia: animar a sala, fazer rir, e perto da sobremesa alguém perguntou ao Daniel como estava o trabalho. Ele disse: "Bem, ocupado", com uma voz plana que eu devia ter percebido. E eu ri, um riso automático, e disse, antes mesmo de pensar: "Ocupado com o que exatamente?" "Pelo que vejo, o meu marido anda a ser pago para fazer contas para uma empresa que o despediu em junho." Disse aquilo como uma piada. Disse porque tinha a forma de todas as outras piadas que já tinha feito sobre ele. Porque uma parte pequena e feia de mim achou que estava a ser inteligente, que toda a gente ia rir e que depois passaríamos ao café. Ninguém riu. O copo da Renata parou a meio do caminho, e o marido da minha irmã olhou para o prato como se tivesse ficado extremamente interessante. E o Daniel, ele não corou, não levantou a voz, não fez nada do que eu temia, apenas ficou imóvel, como alguém que finalmente vê aquilo que estava a sustentar sozinho quebrar diante de todos. Olhou para mim durante o que pareceu muito tempo, provavelmente 4 segundos. Depois colocou o guardanapo na mesa, dobrado uma vez, como sempre, e disse as únicas 5 palavras daquela noite: "Eu não vou mais fazer isso." Depois levantou-se, e o silêncio foi pior do que qualquer grito. Ficou ali como um convidado extra. Ninguém se mexeu por uns segundos. Depois a Renata disse algo sobre verificar a babysitter, o que não era verdade. E todos começaram a pegar nos casacos, murmurando despedidas apressadas. Ele não saiu furioso. Foi isso que mais me marcou. Subiu calmamente, ouvi gavetas abrir, e quando o último carro saiu, já havia um saco junto à porta. Pedi para conversarmos. Ele disse, com calma: "Eu tento falar contigo há meses, Elise." Isto não foi o começo, foi o fim de eu tentar. Dormiu na casa do irmão. Depois outra noite. Depois deixou de ser noites e virou outra vida. A mãe dele ligou-me 2 dias depois, gentil, perguntando como eu estava. E percebi que em 9 anos, ninguém nunca perguntou se ele estava bem depois das minhas piadas. Como se não fosse algo que magoasse. Mas era. Há muito tempo. Passei semanas revendo tudo na minha cabeça, cada piada, cada riso meu e o silêncio dele. Escrevi-lhe uma carta, não exatamente um pedido de desculpas, mas um reconhecimento de cada momento em que escolhi ser engraçada em vez de ser gentil. Ele leu, demorou a responder. Quando ligou, disse que aquilo importava, mas que ainda não sabia o que viria a seguir. Falamos 2 vezes desde então. Conversas cuidadosas, adultas, com pausas longas. Ele continua na casa do irmão. Eu continuo na casa com a varanda que ele gostava. Não sei se teremos um novo começo ou apenas um fim respeitoso, mas sei isto: um casamento pode sobreviver a quase tudo, menos a uma pessoa decidir repetidamente transformar a outra numa piada. Eu fiquei com riso. Ele ficou cansado. E entre essas 2 coisas, eu perdi-o, talvez para sempre, em 5 palavras, a minha própria mesa. Então diga-me com sinceridade, foi o momento em que o copo da Renata parou no ar? Ou foram as 5 palavras? Ainda hoje não sei qual me dói mais.